Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Contato. Esse podcast que tem como objetivo trazer mais clareza ao dentista, através de experiências, de histórias, de dentistas que já passaram por muitos desafios aí nessa jornada da odontologia. E o meu nome é David Ferreira, eu sou host desse podcast e hoje eu estou recebendo alguém aqui nesse estúdio pela primeira vez, cara, que eu sou fanzaço, assim, eu tenho alguém que eu me inspiro, é alguém que, tipo, é jovem como eu, que é batalhador, veio do zero, tá construindo a sua história, construindo seu nome, construindo uma família com valores, e eu aprecio isso. Então, seja bem-vindo aqui, Ricardo Gonçalves, o próprio Método R. Cara, obrigado, e é um prazer enorme para mim estar aqui nessa cidade incrível, é São Bernardo do Campo? Isso! Cara, cidade legal demais, conheci recente, prazer enorme estar em São Paulo, aqui nesse podcast, e de uma forma muito especial, a gente nunca se viu antes, e a gente se conheceu através de um vídeo criativo da sua bela comunicação, da sua criatividade. Olha aí, hoje estou aqui, depois de 4 anos Perfeito. que você gravou um vídeo, tá aqui para a gente contar uma história, para incentivar mais dentistas, mostrar que nossa profissão é maravilhosa, através desse nome de podcast maravilhoso, Ponto de Contato, que é importante, né? Os dentistas não sabem fazer ponto de contato. Verdade. Estamos aqui para ajudar eles, com toda certeza. E você que não conhece o Dr. Ricardo Gonçalves, ele é de Belo Horizonte, criador do Método R. É um método onde se utiliza apenas uma resina na camada vestibular dos dentes para conseguir resultados supernaturais. Ele tem 30 anos, veio do absoluto zero e hoje ele tem alunos e pacientes aí por todo o mundo. Por todo mundo, cara, literalmente, alunos que não entendem a língua portuguesa, mas só de ver o que eu faço, eles conseguem replicar. Então, é um mérito aí do que eu desenvolvi, que é algo muito simples, né? Descompliquei totalmente e busco isso todos os dias, na minha vida, não só na odontologia. Descomplicar, para ficar mais leve de levar tudo isso. Perfeito, a gente vai falar um pouco dessa simplicidade, um pouquinho justamente sobre essa parte da comunicação, que é muito importante. Na internet, por exemplo, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente já se conhecia pela internet, trocava ali ideia. Cara, a internet abre portas, né? Mas eu queria conhecer um pouquinho da tua história, conta aí de forma resumida. Vamos lá, de forma resumida, eu acho que, né, muita gente conhece, mas também muita gente não conhece. Perfeito. Vindo do absoluto zero, o sonho de ser dentista veio de uma história que eu gosto de contar aqui. Uma história muito legal, que eu não tenho parente dentista, não sei se você tem na sua família, eu não Também tenho não. Ninguém dentista. E eu tinha 4 anos de idade, fui até uma escola para arrancar os meus dentinhos de leite, porque eu não deixava ninguém arrancar, que eu tinha medo, né? Aquele medo de dentista padrão das gerações antigas foi passado para mim também, o jaleco branco, né? E eu cheguei nessa dentista filantrópica de uma escola, ela me ludibriou, me mostrando tudo do consultório, as massinhas, as borrachinhas com cheiro, e no final das contas ela estava me anestesiando, cara. Então, assim, inclusive eu tenho contato dessa dentista até hoje, porque foi por causa dela que tudo aconteceu. Ela me tratou tão bem que eu comecei a gostar daquilo com 4 anos de idade. São primeiras memórias que eu tenho, que a gente é muito novo com 4 anos, mas eu lembro de eu falando com a minha mãe, mãe, quando eu crescer eu quero ser isso aí. E minha mãe, não, isso é coisa de gente rica, você não vai ser isso aí não. E nunca mais tirei da cabeça essa história, cara. Falei, cara, eu quero ser dentista. E comecei a arrancar dente dos meus priminhos quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Arrancava com linha. Até hoje eu gosto de arrancar dente de criança. Tenho isso tatuado assim na minha memória mesmo. Então é uma história que veio de criança. E para chegar onde chegou, eu tive que passar por várias barreiras. Principalmente, né, financeira, formar odontologia. Eu tenho 10 anos de formado. Não era fácil. Acho que hoje também não é. Você formou em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Me formei em Belo Horizonte, nascido e criado lá. E formar naquela época, fazer uma faculdade era muito difícil. Então, eu morava um pouco distante de BH, era 1h40 de ônibus. Então, não foi fácil, uma história realmente do absoluto zero. Ainda mais odontologia, né? Que é um curso relativamente caro. Os materiais são caros. Mesmo que você tenha uma bolsa, ainda se torna uma profissão cara, porque você tem que ter ali suas próprios materiais, né? Como caneta, kit clínico, kit de acadêmico. Caneta, acadêmico, isso.
Cara, é mais caro do que uma medicina, com toda certeza, Verdade. fazer odontologia. E eu tenho uma história legal com os materiais, que é a seguinte. Minha mãe, ela é enfermeira. E ela estava fazendo uma pós-graduação, onde a professora dela era dentista, antiga. E ela falou assim com a minha mãe, olha, eu tenho uma caixa de coisa que eu não usei lá em casa, eu te vendo por R$ 1.500. Antiga, de 25 anos atrás. Aí eu, nossa mãe, deve ter nada. A minha mãe foi e comprou essa caixa na mão dela. Falou, não, manda a caixa pro meu menino, deixa ele ver, mas eu vou comprar. Cara, dentro da caixa, o kit acadêmico Cavo, numa caixa de madeira de 20 e tantos anos atrás. A logomarca Cavo era até diferente. Eu falei, mãe, só isso aqui já era 5 pau, já valeu. E aí tinha moldeira, polidor, resina velha. Cara, me esbanjei naquela caixa de R$ 1.500. Foi o que salvou minha faculdade, velho. Perfeito. Salvou minha faculdade. Então tinha moldeira, broca, o kit acadêmico, que era 10 pau. Na época eu consegui tudo isso, assim, foi Deus que me entregou essa caixa, entendeu? Então minha história com material, se não fosse isso, eu não sei o que eu ia arrumar, não. Você se considera um homem sonhador? Porque, pelo que você me contou, eu sempre sonhei ser dentista e eu consegui chegar lá. Você se considera um cara sonhador? Cara, eu sou sonhador, assim, por natureza. Sou sonhador por natureza. Tudo que eu faço, eu sonhei um dia. Não tem nada que eu tô inventando da minha cabeça do além. Tanto que, inclusive, os meus sonhos, eu falo, ó, eu brinco, se eu morrer amanhã, eu realizei 100% dos meus sonhos. Eu já voei de parapente. Eu jogo tênis todo santo dia, igual eu sonhava. Falava, pô, o rico deve jogar tênis todo dia. Eu vou jogar tênis todo dia. Eu tenho coleção de tênis, eu tenho carro dos sonhos, eu moro a 3 minutos do meu trabalho, virei pai. Então, assim, não são sonhos difíceis que eu tô falando aqui. Basta você querer. Né? Então, eu sou super sonhador, mas os sonhos futuros, cara, acho que é perpetuar e passar isso para frente, da minha experiência. Não tem muita coisa para me ludibriar e me tirar do meu caminho. Não, tem muita gente que se perde, né? Uhum. Ela deixa de ser ela mesma buscando sonhos que ela nem tinha. Eu não, Verdade. eu tenho plena consciência disso. O fato de eu ter essa plena consciência é sempre eu retornar às minhas origens. Eu sempre estou em contato onde eu vim, na casa da minha mãe, casa dos meus pais. Eu vou lá e falo, putz, eu saí daqui, então o que eu tenho é muito bom. Então calma lá, para que eu vou me matar de trabalhar, ficar longe da minha filha, da minha esposa, para conseguir coisas que eu nem sonhava, né? Você mantém ainda o pezinho no chão. Pé no chão. A palavra Perfeito. certíssima é essa, eu ainda mantenho o pé no chão. Perfeito. História inicial, assim, da sua carreira. Como é que foi enfrentar esses desafios, né? Beleza, formei, e agora? O que eu faço? Como é que foi? Foi fácil? Foi Cara, assim, tinha aptidão pra internet, isso me ajudou? Ou, caraca, eu sofri igual todo dentista sofre? Como é que foi esse início, assim, da... o início, cara, para todo mundo é doído, mas você tem escolhas que vão fazer o seu início ser um início grande ou um início curto. Porque o início é ruim, todo início é ruim. Mas o meu foi bem curtinho. Porque eu tomei uma decisão assim, ó. Quando eu formei, eu via que tinha dentista rico e dentista não rico. Igual esse meme que tá saindo aí agora. Aí eu falei, eu quero ser o dentista rico, óbvio. O que ele faz que o não rico faz? Perfeito. Primeira coisa, não atende convênio. O dentista pobre atende convênio. E aí eu formei e comecei a atender convênio. Eu falei, eu já estou começando errado. Ah, mas é o que tem para você atender. Eu falei, eu prefiro varrer o chão da clínica do cara que não atende convênio e ver o que ele faz, do que ganhar 15, 20 conto por restauração no convênio. Dito e feito, fiquei só 1 mês atendendo convênio e aí eu voltei à estaca zero de estagiário. Com diploma, com CRO, eu fui virar estagiário de dentista rico. Cara, em 6 meses minha cabeça abriu. Explodiu. Aprendi a ver que dá para vender tratamento de 10K. O carro que meus pais tinham custavam 8. O cara pagava num dia um tratamento. Eu falei, cara, tem como. Aí é isso, é um ambiente. Perfeito. Então o meu início foi doído, foi árduo, mas eu pulei ele o mais rápido que eu pude. Eu não fiquei nele, não. Rapidinho eu quis sair dele. A visão de odontologia que eu tive também é muito parecida com o que você tem, porque devido à fotografia, eu sempre fotografei para muitos dentistas bons, né, desde a graduação. Então eu via o trabalho que era bom e o trabalho que não era bom, o dentista que eu queria ser e o dentista que eu não queria ser. Perfeito. Então, isso aí foi muito bem claro para mim e faz muito sentido, né? Porque às vezes você fala assim, tenho que pegar a mão na clínica popular. Você vai pegar a mão errada. Vai pegar a mão do quê, cara? Não tem nada, os materiais são ruins, paciente que não te valoriza, você vai aprender o quê lá?
Claro que se não tiver outro lugar para você começar, tudo bem, como você falou, né? Começa por lá. Mas pula daí rápido, o mais rápido possível. E esse insight que você falou é genial, porque ninguém fala isso não. Você tem que realmente pegar a mão, pegar a casca em clínica popular, atender volume. E se você ficar bom nisso, que é algo ruim? Você ficar bom e fazer restauração em 10 minutos, com saliva, com sangue, sem ver se deu canal, sem radiografia, você vai ficar bom nisso de tanto fazer. Mas ficar bom nisso não significa que é bom para você. Então, esse início eu falo para todo mundo, cara, ele é passageiro, mas faça ele ser o passageiro o mais rápido possível. Que você não receba dinheiro no início. Mas você tem que aprender. E o pessoal acha que é impossível, cara. Sim. Não é impossível. Eu mesmo conheço muitos dentistas com condição financeira melhor que médicos. Então, na verdade, tem gente que fala, é muito difícil. Eu falo, cara, você tentou? Você tentou um pouquinho? Você viu o que é? Fez alguma coisa diferente, fez alguma né? coisa? Não, então, para você vai ser difícil qualquer coisa, entendeu? Perfeito. E, beleza. Formou, começou aí a dar os primeiros passos na odontologia, e aí surgiu esse método R, já era assim? Como é que você foi? Não era método R. Na verdade, nem tinha método, não tinha nome, não tinha nada. Eu sempre tive habilidade manual, não só com odontologia. Então, não sei se você me acompanha no Instagram, eu faço umas miniaturas de carrinho. Vejo. Fico 4 meses dobrando papel. Então, eu treino minha mão com várias coisas. E aí, a resina caiu no colo assim, ó. Você tem a resina. E tem o pessoal fazendo porcelana. Porcelana, o paciente não quer pagar. Eu o tempo todo olhando para a resina. E aí surgiu os grandes nomes fazendo bocas inteiras. Há 10 anos atrás, Arbex, quem mais? André Chaves, aqui de São Paulo. Uma galera bem da antiga, já fazendo casos grandes e complexos. Eu falei, pô, se eles estão fazendo e tem casuística, tem como. Não foi fácil chegar no ponto de confiar no meu trabalho, mas tem como, então vou tentar. Comecei a tentar e vi que era complexo. Falei, putz, dá trabalho também. Mas eu tenho na minha gaveta a resina. Tudo que é bom dá trabalho, né? Mas a minha missão foi simplificar. Perfeito. E aí um dia que eu vi que eu simplifiquei um pouquinho mais, eu comecei a chamar de sorriso R. Isso em 2019. Mais um sorriso R hoje, mais um sorriso R. Isso atendendo em clínica dos outros. 50-50. Eu ganhava 50%, o dono 50%. Sorriso R, e aí um dentista me falou, cara, me ensina a fazer esse negócio. Eu falei, mas é lente em resina. Ele, não, mas você faz de um jeito diferente. Aí minha esposa e eu falamos, o que nós vamos chamar isso? Chama de protocolo R. Eu falei, protocolo R é feio, não. Método R. Método R. Aí pegou. E eu apanhei demais por causa desse método R já, né? Aí veio o nome método R, ensinei o primeiro aluno, esse aluno replicou. Falei, opa, dá para ensinar. Aí desse aluno ele falou, tem mais 2 colegas que querem aprender. Aí comecei a dar curso e eu nem tinha clínica, não tinha estúdio, não tinha sala de aula, não tinha nada, só fui fazendo. E virou o que virou depois. Isso é interessante, já tira um ensinamento daí da sua frase, que às vezes as pessoas esperam ter tudo para começar, né? Maior cara, erro. Bota o pé que Deus coloca o chão. O maior erro é esse, cara, é esperar o chão aparecer para você andar. Mas eu brinco também, eu sou muito ressabiado. Mineiro, você sabe, ressabiado tem essa palavra aqui? Ressabiado é desconfiado. Eu devo imaginar o que seja, mas... É desconfiado. Mineiro é muito desconfiado. Eu sou também. Então, assim, não significa também que eu não dou o passo. Eu ponho o pé ali, opa, tem alguma coisa aqui? Aí eu tiro o pé de trás e dou o outro passo. Perfeito. Tem gente que, não, vou com os 2 pés de uma vez. Se não tiver chão, você vê gente quebrando todo santo dia. Né? Então, não pode fazer loucura. Mas ficar parado... Never, jamais. Eu não incentivo ninguém a ficar onde ele está se ele não está satisfeito. Então, isso que me motivava muito. O curso nasceu assim. Ensinar. Eu não sabia, eu não tinha a oratória que eu tenho hoje. Eu não sabia ensinar do jeito que eu ensino hoje. Eu aprendi na marra. Tem gente que me pergunta se eu fiz curso de comunicação. Eu falei, claro que não, cara. Meu curso foi meu celular, pegar e gravar todo dia. Todo santo dia, na verdade. Você não acha que eu tive uma briga interior comigo pra criar isso aqui? Pô, absurdo, nem sou a melhor pessoa pra fazer isso. Você vai ver no próximo e no próximo. Que vai ficando melhor. Vai ficando melhor, cara. Você vai ficando melhor. A estrutura vai melhorando. Hoje eu pego um telefone pra gravar um criativo em 2020, eu errava ele umas 10 vezes. Hoje você me fala a ideia, eu dou play, eu não vou errar aquele criativo. Não vou. Eu gravo de primeira. Tá. Na hora certa, todo mundo, nossa, cara, você é muito bom com o celular, você fez curso de quem? Eu falei, meu amigo, isso não tem curso que ensina, é prática.
Verdade. Prática, prática, prática. Aí você vai ficar bom. Eu queria falar como é que você se encara com as críticas, com os haters, até porque você tem um posicionamento forte, né? A sua personalidade, você deixa bem claro, pô, eu sou isso aqui. Se você gostar de mim, vem pro meu time. Se não gostar, ó, pula fora, né? Você não fica muito abraçando todas as áreas, né? Sim, sim. Você tem um posicionamento forte. Isso pro digital é maravilhoso. As pessoas que vão se conectar com você são as pessoas que você quer mesmo que se conectem. Sim. Então, querendo ou não, tipo, alguns bordões que você já utilizou, por exemplo, eu não utilizo isolamento. Eu não utilizo... Muralha palatina, enceramento. Protético. É porque é da minha rotina clínica, mas Perfeito. eu tenho muito hater em relação a essas coisas. Mas eu falo o seguinte... Contra fatos não há argumento. Hoje, os pacientes, eles não chegam na sua clínica e perguntam quantos diplomas você tem. Eles Perfeito. querem olhar resultado. Isso é verdade. Resultado. Então, o hater meu, eu entro no perfil dele. Se ele não tiver pelo menos metade dos casos que eu tenho em número, eu já hateo ele de novo. Ele me bateu, ele sai espancado. Porque eu já falo, cara, eu não tô aqui para discutir sobre diploma. Vamos falar de resultado? Cadê os seus? Eu tenho mais. Mas eu sou 20 anos de formado acima de você. Eu pareço pelo jeito que eu faço mais dinheiro e tenho mais pacientes que você. E isso é contra fatos no argumento, cara. Perfeito. Então, começou a funcionar para mim e eu comecei a falar. Por exemplo, uma palavra que eu falo muito. O método R é o último curso da sua vida. Tive muito hater. Você não pode falar isso. Eu falo, cara, o aluno faz meu curso, ele se sente satisfeito em conhecimento. E a pessoa não consegue entender que, tipo assim, cara, isso são bordões que é pra utilizar no digital. No Fica muito claro pra mim. Tipo assim, o último curso da sua vida. Não é. Eu posso fazer 30, mas eu entendo que é o jeito que ele fala, pô. Exatamente. Geralmente quem critica é quem não construiu nada, mano. Normalmente é assim. Ou, por exemplo, no digital, agora que você puxou esse assunto do digital, é um jogo. É um jogo. Nós estamos falando de uma câmera e uma tela, que as pessoas estão vivendo muito ali focado nelas. Então, se você aprender a manipular as palavras, o som, o visual, você começa a ter mais pontos de quem não faz isso. E quem não tem essas habilidades, ele só tem uma arma, te atacar. Verdade. Né? E ele, intencionalmente, sem ele querer, ele está te dando mais energia. Eu amo hater. Tem dia que eu falo assim, opa, tô precisando de um hater. Quase que eu crio um para me hatear. Que a galera não tem me hateado tanto mais, Perfeito. Igual no início. Por quê? Muito resultado. Mas não é o último curso da sua vida. Eu vou lá e pego 15 depoimentos de alunos falando, cara, só depois do seu curso que eu consegui fazer a lente em resina. Pronto, aí o cara como é que eu vou fazer? Então, contra resultado, contra fatos, cara, dificilmente tem argumento. E eu trabalho muito em cima de resultado. Eu sou muito prático. Muito prático. Tem que fazer isso, é isso. Mas você quer mimimi aqui também. Como é que resume para cá? Eu vou para lá. Minha mente é assim, sempre funcionou assim. Tá, deixa eu te perguntar. Sim. A internet hoje, ela dá voz a quem tá começando. Por exemplo, eu amo a internet. Porque imagina, eu tenho 5 anos de formado. Mas como é que eu vou competir? Competir quando eu falo, não é competição tipo, eu tenho que ser melhor que você. Não é isso. Competir no mercado de trabalho com alguém. Entrar no mercado de trabalho com alguém que tem 30 anos de formado. Porque antigamente tinha isso, né? Me indica um dentista aí. Vai lá naquele dentista lá que ele já tem uma carreira sólida. Mas para alguém que está começando, é difícil. E a internet deu voz, deu justamente palco para essas pessoas que estão começando. Hoje você pega um celular, cara, você aparece para um monte de gente. Sim. E muita gente que está surgindo que é boa no que faz, né? E o que você vê, assim, sobre esses dentistas que são novos e esses dentistas que são mais experientes, que não dominam tanto essa área da internet? Cara, a internet veio para dar voz tanto para quem tem a voz boa e quem tem a voz ruim. O que eu quero dizer? Se você é uma pessoa má, isso vai espanar pelo mundo. Se você é uma pessoa boa, também vai. Então, eu uso ela da melhor forma possível. E quem não se adaptou, sente muita raiva de quem se adaptou e de quem começou talvez do zero na internet. Porque alcançou muito mais coisas do que a pessoa em 30 anos de carreira. Né? Eu tenho, digamos assim, 10 anos de formado, eu construí coisas que uma pessoa que tem 30 não construiu, e se ela não mudar a cabeça, ela não vai construir. Não vai chegar lá. Não vai chegar lá. E isso mata as pessoas de raiva. Inclusive, é difícil para quem estava com você quando você estava no zero, te ver onde você está hoje,
e aceitar isso da melhor forma possível. É contra ser humano. A pessoa sente uma coisa ruim, entendeu? Ela não vai espanar, pode ser que ela não te fale, mas você percebe pelo um olhar de inveja, né? Então, a internet veio para potencializar o que você é. Só que tem gente que não sabe usar. E normalmente quem não sabe usar, sente inveja de quem sabe usar. Infelizmente. Isso no nosso nicho, no nosso ramo, tem uma cultura, né? Que o cara que tinha o diploma de dentista, ele já era rico. 30 anos atrás. 20 anos atrás. 15 anos para cá, começou a apertar o cara. Porque do lado da clínica dele, um quarteirão abriu mais 2 clínicas, né? E muita gente no ramo de curso, agora te falando, os papas da última geração não se adaptaram e não aceitaram que estavam perdendo mercado. E perderam muita audiência, né? Perderam muito mercado, cara, mesmo. 20 anos atrás, quero aprender a fazer resina. Irata. Não vou falar o primeiro nome. Irata deve ter uns 20 mil no Brasil. Irata. O cara vendia curso sem ele abrir a boca. Verdade. Tinha gente na porta. Hoje o cara não tem turma. Entendeu? E aí, se ele quiser ter uma turma, ele tem que bater em quem está fazendo muita turma lá com o método R. Ele vai ter que ir lá bater nessa pessoa para que as pessoas que seguem o método R vejam que ele existe. Porque no mundo hoje, onde está todo mundo olhando para a tela, o cara não existe mais. Isso deve ser muito difícil para essas pessoas. Mas o que é mais difícil é elas verem que elas estão erradas. Se elas não se adaptarem, literalmente acaba. É o fim de uma era. E o jogo na internet muda muito, né? Muda se muito você rápido. Não pegar o flow, se você não for junto, muda muito rápido. Você perde o tempo ali, cara, já tem que pegar o hype, né? Tem que jogar o jogo, como você falou. Tem que jogar o jogo. E uma coisa que eu penso muito, como eu vou ser quando eu tiver 30 anos de formado e chegar uma galerinha guru, novinha, lá fazendo o que tiver que ser feito. Eu vou lá e vou hatear elas ou vou copiar e aprender? Uma pessoa que eu chamo de atemporal, Arbex. Cara com 60 e tantos anos, fez no digital o que muita gente nova não fez. Aprendeu a jogar o jogo de novo, reaprendeu a jogar. O que ele fez? Hypou, estourou, dominou o mercado durante bastante tempo, ainda é super renomado e reconhecido. Entendeu? Então, os grandes papas lá de trás que não se adaptaram, meu amigo, é triste o fim. Mas esse é o poder da internet. E aí o que sobra é criticar. Criticar. Perfeito. Perfeito. E sobre resina agora, qual o maior erro assim que você vê hoje que está acontecendo? E por que você tenta blindar o método R para justamente não passar assim para os dentistas que porque é simples, deve ser vagabundo, deve ser algo barato, deve ser algo... uma linha tênue. Tem que ser muito... Tem que colocar um limite aí, né? Pô, não é Sim. Porque é simples também que tem que ser bagunçado, né? Sim. A resina tem esse pró e contra, né? Que é assim, ela é muito democrática. Então tem resina que vai ser a melhor do mundo e tem a resina que custa 15 conto. Mas tudo é resina, entendeu? Então vai ter o dentista que vai treinar para usar a melhor resina, entregar longevidade e bom resultado. E tem um cara que vai entregar com a resina mais barata um serviço porco. É resina. Então eu enfrentei isso em 2023, que eu falei, cara, eu vou parar de ensinar o método R. Porque estava aparecendo tanta atrocidade na internet para mim refazer trabalho de outros colegas que eu falei, meu Deus, será que eu que estou ensinando isso, espalhando isso pelo mundo? E aí um aluno virou para mim e falou assim, Ricardo, não para de ensinar, não para de fazer o que você está fazendo, porque olha aqui o que você me ajudou a ter. O cara mandou a foto de um carro, mandou uma foto de uma viagem com a família. Eu falei, cara, ali viu o trabalho do cara, um trabalho honesto, bem feito. Eu falei, pô, não posso parar. Não tem como. Então, assim, quem está fazendo errado e mal feito sabe que está fazendo errado e mal feito, vai prejudicar outra pessoa e ele vai pagar essa conta. Essa conta vai chegar para essa pessoa, entendeu? Quem faz de forma honesta vai colher esses frutos também. Então, eu tirei esse peso das minhas costas. Foi bem psicológico, mas eu tirei esse peso das minhas costas. Então, tanto que no final do curso eu ensino tudo lá que eu estou ensinando e falo assim, agora, o que vocês fizerem com o que vocês aprenderam aqui para frente, problema de vocês. Eu fiz a minha parte. Não vou carregar o erro de vocês para mim. Aí me libertei disso. Caraca, que bom. Mas os erros assim que você vê, que você fala assim, caraca, no meu método isso aí não existe. E a galera faz muito. Putz, um erro que a galera faz demais. Adaptação gengival, né? Região cervical ali. O pessoal chega com a resina subindo na gengiva. Cara, não sei se é um problema de visão, a pessoa tem um defeito ali visual que ela não vê, ou ela achar que aquilo não vai dar problema, porque a priori não dá problema, vai dar problema depois de uma semana, 2, 1 mês, 3 meses, né? Então o pessoal erra isso aí e parece que não fez odontologia, cara.
As gengivas inflamam de dar... Por isso que dá bafo, dá mau cheiro. É porque o pessoal sobe com o material na gengiva. A gengiva não aceita. A gengiva quer ser livre. Então o material tem que chegar próximo dela e adaptar. O pessoal encaixa na gengiva e depois passa uma broca lá, sei lá o que eles arrumam. Esse erro, para mim, assim, é como se a pessoa não tivesse feito odontologia. Esse erro não dá. Show. Agora bora bater um papo aqui sobre... Cara, se você pudesse voltar atrás e falar assim pro Ricardo que tava começando, pô, faz isso aqui que você já vai pular algumas etapas, falar alguma coisa pro seu... É difícil eu falar do passado. porque, igual eu te falei, minha mente trabalha em prol de encurtar o tempo para ter resultado. Em tudo que eu faço. Por exemplo, eu comecei a jogar tênis, todo mundo falou, com 5 anos você vai chegar em tal nível. Eu já encurtei para 2 e tô querendo até passar desses 5 anos. Então minha mente trabalha isso. Então eu acho que eu fiz tudo que dava para fazer, cara. O que eu falaria... Você é feliz com você, né? Sou pra caramba. O que eu falaria é, tenha menos medo. Eu tinha muito medo de tudo. Então eu demorei um pouco para montar minha clínica por medo. Vou pegar essa dica aí pra mim também. Porque às vezes a gente tem medo mesmo das coisas acontecerem. Teria bem menos medo, cara. Bem menos medo. Porque um trabalho honesto, quando você faz com amor e dedicação, você busca fazer certo, não vai dar errado. É impossível dar errado. Se der errado, a responsabilidade que você assumiu, você refaz. O que pode acontecer que der errado? Você refaz. Só isso. Né? Se você tiver a assumir essa responsabilidade. Então eu falaria para mim mesmo lá atrás, na faculdade, quando eu comecei a tirar umas fotos, ser zoado porque eu levava câmera para aula em vez de levar instrumental, eu arrumava a câmera emprestada, todo mundo, na aula é de dentística, o que você está trazendo câmera? Visionário. Visionário. Eu falava, pô, eu tenho que mostrar isso aqui para outras pessoas, para eles verem que eu faço. Né? E já tinha Instagram na época, estou falando 2016, 2015. Então, e aí eu ficava com medo, falando, nossa, só eu tô fazendo isso, será que eu tô fazendo certo, tô fazendo errado? Se eu pudesse, eu voltava lá no meu vídeo e falava assim, põe energia, que rapidinho você vai ser o mais rico aqui. Põe energia. Porque eu fazia meio que com receio. Sabe o que é interessante também? Que, por exemplo, se a gente voltasse lá na minha turma, né, onde eu me formei, cara, tinha gente que era muito melhor que eu. De ser nerd, sabe? De ser bom, de cara estudar muito. Eu nunca fui o melhor da turma, mas, tipo assim, nunca fui burro também. Mas, tipo assim, cara, eu colocava energia em umas coisas que faz sentido. E tem gente que fica perdendo tempo em coisa que não vai levar em lugar nenhum. Cara, coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Tirar 10 nas provas de faculdade ou de escola. Eu não sou referência, porque eu quase tomava bomba todos os anos. Mas eu acho que eu guardei energia porque precisava, cara. Por exemplo, eu era fera em educação física. Todo mundo, educação física não leva ninguém a nada. Pô, hoje a minha performance, o que eu consigo trabalhar e fazer em um dia, a pessoa demora um mês. Porque eu tenho físico para isso. Perfeito. Eu acordo cedo, vou jogar meu tênis, atendo bem, das 6 horas da tarde eu faço um orçamento com a voz top, o cara não sente que eu tô cansado, chego em casa, estudo inglês, estudando inglês ainda todo santo dia. Uma máquina. Uma máquina. O cara fala, você toma alguma coisa. Eu falo, não, irmão, eu pratiquei esporte quando eu era jovem, o que você fazia? Com as pernas atrofiadas aí, com a coluna assim, ó. Se a mente for forte, mas o corpo não aguenta. Acompanha, exatamente. Quebra. Um corpo forte alimenta, sustenta uma mente forte. Caraca, entendeu? Show. Então eu dedicava em onde eu via que era importante, igual na faculdade. Cara, anatomia dental. Eu queria a maior nota, mas não pela nota, pela escultura. Todo mundo, não, tem protético. Porra, 5 anos na faculdade pra você passar seu serviço para outra pessoa. Não faz sentido nenhum para mim. Então eu dedico onde vai realmente me trazer resultado. Você tem 30 anos, né? E falar que você tem sucesso na carreira já, pode soar até um pouco prepotente, mas... de arrogância. Um pouco de arrogância, mas você considera que você, hoje, com 30 anos, tem um sucesso na sua carreira? Sim, cara, eu considero porque eu alcancei várias metas pessoais e financeiras, que muitas pessoas que eu conheço, na verdade eu não conheço ninguém próximo de mim que alcançou isso. Então, assim, na minha mente, o sucesso financeiro pessoal, eu sou o top 1. Inclusive, isso é até um alerta para mim, que eu tenho que mudar de mesa, eu tenho que procurar novos network. E eu tenho essa dificuldade, mineiro. Eu tenho a dificuldade de sentar em outras mesas que eu não conheço tanta galera e tal, eu tenho esse um pouco de receio. Mas eu acredito que sim, cara. Dificilmente, com 30 anos, a pessoa atingiu o que eu atingi. Conheço pessoas que eu não conheço pessoalmente, que atingiram muito mais. Mas no meu ciclo... A galera acha que sucesso ou prosperidade tem muito a ver com dinheiro. Mas dinheiro, cara, se a gente botar esforço e energia, o dinheiro vai vir como consequência. Sim. Mas quando eu falo sucesso, é que você agora tem uma família que através de tudo que você está construindo, você fala, caraca, eu vou deixar um legado, vou deixar uma herança de pensamento, né, cara? Isso.
Cara, isso aí é o ápice do sucesso, mas eu não romantizo o dinheiro, tá? Eu não romantizo. Eu falo, ó, você tem que ganhar o máximo que você puder e gastar o mínimo que você puder. Por quê? Fiz uma viagem, né, recente agora com meu pai, minha esposa e minha filha para Aparecida do Norte. Num carro que eu comprei, um carro praticamente zero, pagando hotel, pagando comida, não olhando preço de nada, enchendo o tanque do carro. E aí eu falei, cara, isso tudo é o dinheiro. Mas o que eu tô vivendo com o que o dinheiro tá me proporcionando, isso não tem preço. Eu olhar para trás, minha bebezinha, meu pai pegando ela no colo. Falei, cara, e se eu não tivesse dinheiro? Então eu tenho que ter muito dinheiro. Eu quero muito mais dinheiro para eu viver isso aqui muito mais vezes. Até porque você tem uma filha, né? E filha é caro. Caro. Oxe, Maria, ter filho hoje é caro. Então eu não romantizo dinheiro. O pessoal fala, então você acorda e trabalha pelo dinheiro. Cara, sim, mas eu não vou errar o que eu me propus a fazer. Então, vou ali fazer um sorriso. O Pix caiu na minha conta, eu dou um sorrisão. Mas o sorriso que a paciente vai sair vai ficar a coisa mais linda que ela já viu na vida dela. Que essa é a minha profissão. Então, eu não romantizo dinheiro. Por exemplo, eu coleciono tênis. Na minha infância, eu jogava basquete, jogo até hoje. Eu não podia ter os tênis dos jogadores. Aí minha mãe me dava o que ela podia, cara. E graças a Deus ela fazia isso, porque despertava em mim o desejo. Então, meus primeiros trabalhos, eu gastava tudo com tênis. Aí todo mundo fala, você é consumista, você é capitalista. Hoje eu tenho tênis que eu não consigo nem usar. Mas era o que me fazia ir para frente. Cada pessoa tem o seu start, o seu, como é que fala? O seu anzol com isca que ele joga. Todo mundo tem um, né? O meu era bem capitalista. Só que hoje eu vejo, por exemplo, eu vi num podcast com tênis que tá na minha tatuagem, que para mim tem muito significado, infelizmente ou felizmente tá associado a dinheiro. Então, não romantizo. Tem que ganhar dinheiro mesmo. O que você tem que fazer hoje para você ganhar mais dinheiro? Só que tem gente que perde a linha, né? Aí ele acorda pensando só do dinheiro. Não, você tem que ganhar mais dinheiro para que você possa acordar um pouco mais tarde, ficar com a sua família. Né? O que o dinheiro pode te proporcionar. Então, eu não romantizo. Tem que ganhar muito dinheiro mesmo para ele te proporcionar coisas. Sabe o que eu acho interessante da sua personalidade? É que você mostra quem você é na internet, por exemplo. Cara, eu gosto de tênis. O que o dentista modelo de uma geração fala? Cara, vai usar mocassim, vai usar... E aí você, não, cara, eu uso tênis, cara, e eu gosto de... Eu tenho um BO com isso aí, velho. Eu não consigo vestir o arquétipo que é pedido pelo dentista de hoje. E isso conecta muito com as pessoas, né? Pro digital é muito bom também. Quando você veste uma camisa na internet, quando você veste uma camisa de qualquer time, você conecta com aquela torcida inteira. Mas também você repele as outras todas. Perfeito. Mas pelo menos você conectou. Quando você fica neutro, uma roupa neutra, igual ontem eu fui no podcast, cara, eu era o mais regaçado do lugar. Os caras estavam na linha, eu olhei e falei, porra, vai ter casamento aqui depois. Eu lá com a oversize, com um Rzão aqui assim, tal. Aí eu falei, realmente. Mas aí eu pensei, pô, eu sou o único diferente daqui. Entendeu? Então isso eu trago para o meu lado, mas eu tenho um problema com isso. Eu não sei se eu devo mudar, se eu não devo, eu tô analisando. Entendi. Entendeu? Eu ainda não sei o melhor caminho. Mas o que eu gostaria de deixar como um recado aqui, né, para nossa audiência é que, cara, às vezes as pessoas querem mostrar só o lado profissional, sabe? É muito monótono. Um lado perfeito. Um lado perfeito, assim, e não mostra às vezes os defeitos, tipo, sei lá, o estilo. Vou acordar às 5 horas da manhã e vou jogar um tênis. Cara, às vezes teu paciente vai se conectar com isso, entendeu? Sim, sim. E o estilo de vida conecta, isso, né? O estilo de vida conecta muito, o estilo de vida. Eu percebo que os meus pacientes conectam muito comigo. Tanto que eu não atinjo gente muito rica, mas também não atinjo mais a galera de baixa renda. Porque, pô, o cara chega na minha clínica, vê um carro lá de mais de meia milha na porta, ele já sabe que ele não vai deixar R$1.500 lá. Um tênis girando de 15 mil, que é um tênis meu de enfeite. Eu nunca usei, fica lá girando. Custei comprar, era um sonho. Então, isso aí conecta com a pessoa também. Entendeu? Mas de forma intuitiva, por exemplo, eu não uso terno, gravata, eu não uso roupa social. Automaticamente eu não atraio esse tipo de público. Entendi. É uma barreira que o seu estilo te delimita. Perfeito. E aí, sobre exatamente esse ponto que você falou, e você deixou um ensinamento aqui, tipo assim, pô, eu tô vendo se isso realmente eu não posso mudar, né? Talvez tô aberto a mudar. Tô aberto a mudar. Que às vezes as pessoas não estão, né? Pô, é meu estilo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu tô aberto a mudar isso, mas eu não sei se é o momento e se vai me trazer resultado. Tá bom. Porque eu vou estar com a roupa e a minha fala vai estar sendo ainda o Ricardo desse jeito. Não sei se vai conectar. Entendi. Entendeu? Então, assim, uma época eu pensei em contratar um personal style, cara. Falei, vou ter que perguntar a alguém o que eu tenho que fazer, um profissional disso.
Aí eu falei, não, vou perguntar, vou seguir assim. Aí virei pai, eu falei, será? Como é que vai ser isso? Eu tô num paradigma disso, porque isso realmente conecta com as pessoas que vão chegar até você. O seu jeito, o que você veste, o que você faz, o que você come. Realmente. E na internet, isso aí Seu físico também. seu físico vai conectar. É muito louco isso, né, velho? Então, eu tenho esse problema. Tenho esse problema pra resolver. Teve alguma crítica, eu sei, com hater é muito difícil, né, lidar, mas teve alguma crítica, assim, que ficou marcada, que você fala, caraca, esse cara tinha Teve. razão e eu realmente precisava mudar nisso. Ele não foi totalmente só um cara que... Um hater bom. Um hater bom, exatamente. Cara, já teve, já aconteceu. Não foi uma vez, foram várias. Por exemplo, eu falar que... no meu Instagram, nos meus stories, falar que o dentista que não consegue fazer, ele é burro. Eu já falei, cara, você não consegue fazer isso aqui, é só fazer isso, ó. Você não tá vendo, não? Você não enxerga, não? Tipo assim, porque é muito óbvio pra mim. Mas Sim. às vezes pra pessoa não é. Isso é Eu era verdade. muito ferro e fogo no início do método R. Então eu tinha muito mais hate. Hoje as minhas palavras, quando eu tô ensinando, é como se a pessoa fosse realmente, ela não enxergasse bem e não tivesse habilidade manual mesmo. Eu brinco que era como se ela tivesse duas mãos esquerdas. Então se eu falar com ela pra adaptar mesa e áudio distal, ela não sabe nem a posição que pega no E manequim, cara. o óbvio, ele precisa ser dito, O né? óbvio precisa ser dito. Eu não falava. Eu jogava assim, o óbvio tá aí, ó. Você se vira. Entendeu? A gente subentende que, cara, você é dentista, você tem que saber isso. Mas a galera não sabe. E isso mudou muito meu comportamento. Uma outra coisa também, eu não falo, por exemplo, de política. Você não vai ver eu falando de política no meu Instagram. De hipótese alguma. Mas, cara, eu sou totalmente capitalista, então dá pra deduzir que eu sou, né, de direita. Perfeito. Mas então você é Bolsonaro? Não, nem sei o número que vota nele. Por mim, eu nem votava. Porque eu não quero entender de política. Eu não perco tempo porque não me trouxe resultado entender de política. Nunca trouxe. E nem sei se vai trazer, entender. Então eu não perco tempo com isso. Mas eu também não falo. Porque o Brasil é 50-50. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se você abre a boca, você perde metade daquela turma ali que às vezes vai ser o seu comprador. Então eu não me posiciono em certas áreas por questões estratégicas. Estratégicas. Você se considera um cara religioso? Eu tenho minha intimidade com Deus, sim. Também não expano muito isso, não coloco muito isso na internet. Deveria até colocar um pouco mais, inclusive questões de alimentar, eu faço jejum. Eu nunca postei isso na internet e isso pode ajudar muita gente. Mas você acredita que Deus ele te ajuda no teu Com trabalho? toda certeza, e pega na minha mão várias vezes. Por exemplo, janeiro de 2025, teve uma baixa de paciente, mas era um ano bom. Falei, caramba, o que está acontecendo? E eu lembro que eu estava falando assim, que eu estava ficando cansado de trabalhar. Eu falei, Deus está me escutando. Tô cansado, reclamando da coluna, sabe? Trabalhando muito, não quer trabalhar esse tanto, não. É dito e feito. Eu falei, não, Deus, eu tô novo. Pode mandar aí, a coluna vai chiar. Ou uma semana depois, velho. A coluna doendo e eu assim, ó. Eu tenho minha intimidade bem próxima com Deus, converso. Porque eu tomo muita decisão diária. Comigo mesmo. Você é pai de família, você sabe. Vai ter coisa que só você vai carregar. Mas tem que dividir com a esposa. Não, velho. Homem nasceu para se ferrar. Verdade. Homem, na história, ele nasceu para carregar o peso. Quem tem que ter conforto é filho e a esposa. Não, o mundo mudou. Não, nisso não. Nisso não. Né? Se entrar um ladrão dentro de casa, quem tem que ir lá e pular e bater é o homem. E se mudou, cara... Tá mudando errado. Reveja seus conceitos. Tá errado. Não é o meu conceito de vida, é não verdade. É isso aí. Mas o mundo tá mudando, mas tá mudando pro errado. Você escolhe. Eu escolho, porque é óbvio, né? Tem coisa que é óbvia. Então, eu tenho uma intimidade muito grande com Deus, sim. Vou na igreja com a minha esposa. Ela que vai mais que me arrasta para eu ir, mas é bem íntimo comigo. Mas eu peço muita coisa, agradeço muita coisa, sou muito grato também. Ele direto me vem Por exemplo, uma coisa que todo mundo fala que eu sou doido, eu falo que é Deus. Muitas coisas do método R, até gravar isso aqui, ó. Muitas partes técnicas do método R, atalhos técnicos, eu sonho com esses atalhos técnicos. Então, assim, eu durmo com um problema, acordo com a solução. Se isso não é Deus, eu não faço ideia o que pode ser. E vários outros problemas diários. Eu já resolvi muita coisa dormindo na minha cabeça. Eu falo, Deus está me falando isso. E outra, eu falo para todo mundo tem essa habilidade. E é Deus, mas a pessoa não sabe identificar. Você está com um problema, vem a ideia na sua cabeça, você, coisa da minha cabeça. O dom tá ali, cara. Essa voz soprando no seu ouvido de soluções é Deus. Agora, pensar um monte de merda aí já é o capeta. Agora, soluções boas que você fala, não sei se vai dar certo. Cara, normalmente meu instinto agora tá sendo esse. Pensei uma coisa aqui, deixa eu anotar. Amanhã eu faço. Cara, dá tudo certo. É bizarro. Então eu escuto muito a voz de Deus, entendeu? Tem gente que acha que é loucura da minha cabeça, mas não é. A gente olha hoje para
pro Ricardo, né? E você contando a sua história assim, não foi uma trajetória fácil, que parece ser fácil. Parece ser fácil, Mas, cara, tem muito suor, tem às vezes lágrima nos olhos de paciente que falou que ia pagar e sumiu. E as coisas não dão certo da noite pro dia, isso é fato. Mas o que você diria para alguém hoje que tá começando, que fala assim, cara, eu quero ser igual o Ricardo, um dia eu quero estar palestrando no CIOSP, um dia eu quero estar gravando podcast, eu quero estar nesse nível aí. Primeira coisa, hoje tá fácil de modelar coisas. Olha o que a pessoa faz todo dia, copia. E modela no seu jeito, no seu ambiente, na sua característica. E o que eu falaria vai ser difícil, mas se você não pensar no dinheiro a priori, nas coisas que você pegar para fazer, você pensar no resultado, aí as coisas vão começar a acontecer e o dinheiro vai vir. Por exemplo, meus primeiros casos que eu fiz, eu não pensava em dinheiro, até porque os pacientes que eu peguei em 2016, 2017, na faculdade, eles não tinham grana. Você sabe, paciente de faculdade não tem grana. Mas eu queria aquele caso perfeito, fotografado do início ao fim, porque eu sabia que se eu postasse, alguém poderia ter interesse em vir fazer e pagar. Então eu focava no resultado ali do trabalho. Entendeu? Então é o que eu falo com todo mundo. Às vezes o cara fala assim, nossa, eu quero um dia dar curso lá no CIOSP e tal. E aí ele não foca numa boa fotografia para mostrar. Ele está fazendo tudo errado. Né? Então a pessoa tem a ideia lá, mas não quer percorrer o caminho. Não quer fazer o que tem que ser feito durante o caminho. Isso é que é árduo. Né? E eu brinco que eu ludibriei muito a minha mente nos momentos difíceis. Então, na época de busão e tal, eu gravava criativo disso. Eu gostava eu fazia aquilo virar do limão uma limonada. Então, foi bem difícil, mas meio que eu pulei a dificuldade, entendeu? Não sofri o que eu poderia estar sofrendo. Porque muita gente que fazia o próximo do que eu estava fazendo desistia, cara. Era 2 horas ida, 2 horas volta de ônibus. As pessoas não aproveitam um tempo, né? Por exemplo, você tá falando, cara, às vezes tá sem paciente, pô, vai gravar um conteúdo, faz alguma coisa, chama atenção. E o pessoal hoje é muito viciado em tela, né? Então eles ficam vendo demais o que as pessoas fazem, mas não fazem, estão muito viciados. Então isso prejudica demais. Nossa, o CIOSP, cara, virou um lugar de um monte de gente ali que vai lá ver e não consegue imaginar como chegar ali. Infelizmente. E é um caminho muito tranquilo. Alunos meus que estão palestrando junto comigo no CIOSP, lá nos estandes que a gente é patrocinado. Ricardo, você é um formador de opinião. Você é um professor. E até onde vai a responsabilidade com o aluno sobre o fracasso ou o sucesso dele, né? Sim. Você tem cuidado com isso? Ou tipo assim, eu entrego meu conteúdo e ele que se vire. Ou você dá um suporte, ou você vê... No início, quando eu ainda não tinha a grana, os patrimônios que eu tenho hoje, eu falava mais rasgado e o cara se virava. Até eu ver que estava tomando proporções maiores, e aí, igual eu te falei, eu até pensei em parar de ensinar, porque eu estava vendo muita atrocidade dos dentistas fazendo. Alunos meus, não alunos meus, mas eu que estava espalhando a resina composta, a lente resina composta com facilidade, com mais democrática, para o Brasil e mundo afora. E aí eu começou a pesar a minha consciência. Eu falei, não, então eu vou mudar um pouco as minhas falas para eu tirar a responsabilidade de mim, mas ele saber que ele não pode fazer coisa errada, que é errado e a conta vai chegar. Porque eu não deixava isso muito explícito. Eu não falava, tipo, os riscos. Só falava que é muito bom de fazer, dá dinheiro e tal. Não falava os riscos. Hoje eu já deixo bem claro. Né? Então a responsabilidade em mim mudou. Perfeito. Hoje eu assumo um pouco mais que eu ensino algo que pode ser usado de forma ruim pelos dentistas. Mas eu falo que o problema agora é dele. Mas ele tem que ter mais consciência disso. Então eu deixo isso mais explícito nas minhas falas, nos meus cursos. Falo que pode dar processo mesmo, né? Pode perder no bolso, caso um paciente chegue lá no juiz com a resina subindo na gengiva inflamadona e iatrogenia, né? Então eu peso isso mais na cabeça dos alunos hoje. Perfeito. Deixa aí uma mensagem final aí para quem nos assistiu até aqui. De inspiração mesmo para essa pessoa, caraca, sair do lugar, se valer pelo menos para ele sair da inércia já valeu a pena. Pois é, cara, eu fico pensando, muita gente não entende que só tem essa ficha para gastar, né? Só tem essa vida. Caraca. Muita gente fica, eu tô em 17 anos de formado, eu falo, que 17 anos de formado? Como é que é a vida? Como é que você fez para ficar no mesmo lugar? 17 anos, né? A pessoa às vezes não percebe que tá ali, né? Dica número 1, tira a televisão aberta da sua casa. Porque se você liga um jornal hoje, cara, eu começo a ficar deprimido se eu ligar a televisão, cara. Eu começo a falar, nossa, eu comi hoje um jantar de R$1.000, tem gente que não vive com R$1.000. Olha o sentimento que começa a vir pra você.
A prosperidade só vai lá no chão. Tira a TV aberta da sua casa. Primeiro passo. Coloca só o que você controla para ver. Aí você vai ver podcast, aí você vai ver só coisa que vai te jogar para cima, porque o ambiente te molda. Então eu tirei televisão aberta da minha casa, parei de ver. Não sei o que está acontecendo no mundo. Nossa, você vive numa bolha. Minha bolha é maravilhosa. Tomara que ninguém estoure ela. Então, dica número 1, funciona. Com muita gente que eu falo, funciona. Então, não deixa as coisas do mundo entrar dentro da sua casa. Perfeito. Primeiro ponto. Segundo ponto aí de dica. Se você entender que você só tem uma ficha, você vai dar mais atenção para o seu dia. Então, você vai pelo menos fazer alguma coisa em prol de melhorar. Que seja na saúde, que seja no físico, que seja no mental, mas a partir do momento que você entende que não é um dia a mais, é um dia a menos. Então, você tem que viver. Caraca. Você tem que viver. Sabe quando que eu tive esse insight? 2016 para 17, 18 para 19, meio da pandemia, um amigo meu que voava comigo de parapente, ele vivia muito assim, cara. Ele fazia 1 milhão de esporte, 1 milhão de coisas, tudo no mesmo dia. Eu falo, cara, esse cara vive pra caramba. Aí ele morreu voando de parapente. E eu vi o acidente. Tava com ele. Poderia ter sido eu. Vi. Nossa. Aí eu falei, cara, tô triste, né? Perdi um amigo, mas esse cara viveu mais que muita gente vai viver em 2, 3 vidas se tiver. E eu acho que não tem, não. Então você só tem uma. E depois pra lá eu falei, cara, eu tenho 24 horas, eu vou tentar viver o máximo que eu puder. E eu tenho uma lesão de quadril, né? Eu já operei o quadril por trabalhar demais. Então eu tento diminuir meu peso, eu tento comer melhor. Todo dia eu tento fazer algo em prol de melhorar. Isso não é fácil, isso é difícil, isso é árduo, isso é melhor ser criança e assistir TV Globinho, igual a gente fala, mas ninguém é criança mais, acabou. Então vai ser difícil todo santo dia. Mas se você viver é melhor do que você, igual eu brinco, né? Viver é diferente de sobreviver. Fazer o que tem que ser feito, Fazer o que tem que ser feito. Ah, é difícil e tal. Cara, os resultados são maravilhosos. Você começa a dar muito mais valor para momentos simples, específicos, igual eu gosto demais de gastronomia, vinho tinto. Sentei numa mesa, consegui pagar o jantar sem olhar o preço. Aquilo para mim valeu toda semana de trabalho. Entendeu? Deve ser muito bom, né? Abrir o cardápio e não olhar para o lado da direita. Não olho para a direita do cardápio, velho. Não olho. Teve um lugar que eu falei, tenho que olhar aqui, porque, né? Vai. Aí eu tava lá em Dubai. Todo mundo falou, cuidado, porque tem coisa lá que vai vir com ouro em cima e você vai deixar uma cacetada lá. Aí eu olhei. Falei, opa, tem ouro? Não tem não, então eu quero. Lá eu olhei, mas no geral não olho. E isso é uma sensação muito boa, cara, muito boa. Caraca, Ricardo, que energia boa, velho. Tô revigorado aqui. Eu tenho certeza que quem tá assistindo também vai ter essa sensação de, cara, eu preciso fazer mais, preciso me doar mais, gastar mais energia no que eu tô fazendo. Com certeza as coisas vão começar a dar certo. Impossível dar errado, cara. Não tem como. É igual colocar a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha num carro. A de terceira ele vai estar mais rápido que a primeira. Você tem que trocar a marcha, velho. Não tem como. Então é isso, bora fazer o nosso 2026 ser diferente. Para finalizar, 2026, todo mundo achando que vai ser um ano muito ruim, né? Isso é uma bela de uma oportunidade. Quanto menos pessoas fazendo algo, qualquer coisa que você fizer se torna diferente. Perfeito. Percebi isso nesse janeiro. Eu fiz tanta coisa, eu tive tanta agenda, movimentei tanto meu janeiro que parece que dia 250 de janeiro. Enquanto muita gente está tirando o pé. Então é um ano de oportunidade. Eu tô com esse sentimento. Na verdade, esse mês foi um mês muito bom pra gente. Sim, muitos feriados. Então a pessoa que é um empresário, microempreendedor, para ele vai ser bom para ele tirar um tempo para ele cuidar dele, né? Então ele vai querer ser atendido na quinta, na sexta, vai depender de você querer trabalhar. Para mim, toda hora é hora. Eu também. Então vai ser um ano para quem quer tirar a mão do bolso e quer trabalhar, né? Quer sair para a rua para fazer as coisas, vai ser um ano muito bom. Eu creio plenamente nisso, e isso não é crença não, tá começando já a acontecer já. Tá sendo um ano cheio de oportunidade. Show! Cara, se você chegou até aqui, não passa aí despercebido, vai lá, dá um joinha, dá uma curtida aí, dá uma empolgada na gente aqui, dá força pra gente, munição pra gente trabalhar, pra gente trazer mais pessoas como o Ricardo aqui com esse conteúdo gratuito que você pode acessar e... Uma aula, né? É, uma aula, exatamente, e ter sucesso aí na sua clínica, no seu consultório. Comenta alguma coisa, se inscreve no canal, Ponto de Contato. E eu queria saber, Ricardo, onde que as pessoas te encontram na rede social? Pessoal, Doutor Dr. Ricardo Gonçalves. Na hora que começar a digitar Ricardo, eu acho que Doutor Ricardo só tem eu mesmo. Então, fácil de achar, uma blusa oversize preta, não é muito difícil.
E clica lá e segue. Todo dia eu compartilho a minha rotina e pretendo compartilhar mais e mais do que eu faço. Tá, uma coisa que a gente não conversou e que é verdade, eu aprendo muito vendo os stories. Então é um conteúdo gratuito, você não vai pagar nada por isso. Gratuito. Minha rotina, ali o cara fala, como que o Ricardo performa tão bem? Cara, só copiar minha rotina. Tá lá todo santo dia. Tem pelo menos uns 6 anos que todo dia eu gravo pelo menos um story. Não falhou nem um dia. Se voltar na minha linha do tempo ali, todo dia eu trabalhei um pouquinho. Show! Cara, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter chegado até aqui. Show de bola demais. Cara, foi um prazerzaço te conhecer e que a gente tenha mais experiências assim. Bora. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Pra cima!